Olá, seja bem-vindo ao módulo 4, no qual iremos estudar 3 argumentos muito importantes para a aceitação da veracidade das EQMs. Vamos falar do caso de percepções que os relatores tiveram durante a sua EQM, que seriam impossíveis pelos sentidos normais, porque eles estavam inconscientes, mas que são comprovadas posteriormente. Também vamos falar do surgimento de habilidades paranormais pós-EQM, descobrindo um fato muito interessante de que foi comprovado que essas habilidades surgem mais frequentemente em pessoas que tiveram EQM do que nas pessoas em geral. E um terceiro ponto a ser abordado nesse módulo 4 são os estudos que comprovaram que as memórias de EQM são recuperadas pelo cérebro como memórias de eventos reais e não imaginários. Interessante, não é? Os casos de comprovação de percepções que seriam impossíveis com os sentidos físicos são o santo graal para a aceitação da veracidade das EQMs. Essa comprovação tem força de uma completa prova científica, pois se uma pessoa relata fatos que não poderiam ser do seu conhecimento e eles são atestados posteriormente, isso comprova empiricamente que a sua consciência fez observações sem o uso dos sentidos físicos. Às vezes as pessoas relatam visões e sensações no ambiente ao seu redor, mas não são muito raros casos de percepções e fatos de pessoas que estavam longe no momento da EQM. Por causa desse poder comprobatório, as pessoas que são céticas apresentam exigências muito grandes para aceitar uma observação como comprovada. Mesmo assim, o número desses casos rigorosamente comprovados tem aumentado muito nos últimos anos. E eles estão convencendo muitas pessoas que eram céticas em relação à EQM. Em um novo livro, publicado em 2024 pelo pioneiro nos estudos das EQMs, Raymond Moody, ele cita que é do conhecimento dele que existem mais de 300 casos rigorosamente comprovados dessas percepções. Um outro livro, publicado na Holanda em 2016, mostra diversos outros casos. E há também um livro lançado recentemente, em 2025, somente sobre esse assunto, no qual são mostrados 30 casos de comprovação irrefutável. Nesse curso resumido, não há espaço para relatar muitos casos, como esse, mas vamos realçar apenas dois deles para servir de exemplo. Em um livro do Dr. Michael Sabon, Luz e Morte, publicado em 1998, ele inclui o relato da EQM de uma mulher chamada Pam Reynolds, que foi submetida a uma rara cirurgia para remover um aneurisma gigante da artéria basilar em seu cérebro, que ameaçava seriamente a sua vida. Esse procedimento cirúrgico é conhecido como a parada cardíaca hipotérmica. A temperatura corporal de Pam foi reduzida para 15 graus. Seus batimentos cardíacos e respiração foram interrompidos. Suas ondas cerebrais ficaram planas no eletroencefalograma. E todo o sangue foi drenado de sua cabeça. Então, para todos os efeitos práticos, ela estava tecnicamente morta durante a cirurgia. Entretanto, depois da remoção do aneurisma, ela foi restaurada à vida e ela contou que fez observações enquanto estava morta durante a cirurgia. Ela, por exemplo, disse que observou todo o procedimento de um ponto de vista elevado dentro da sala de cirurgia
e ela relatou detalhes do que observou durante a cirurgia, e essas suas observações extracorpóreas, que foram notavelmente detalhadas, foram posteriormente verificadas como muito precisas. Por exemplo, ela descreveu corretamente, dentre outras coisas, o formato e o ruído do aparelho utilizado para cortar o seu crânio. O caso de Pam é considerado um dos mais evidentes de percepção comprovada nesse meio de pesquisas de EQM. Mas no Brasil nós podemos citar um caso impressionante, é um vídeo que está no YouTube, do canal denominado Afinal, que somos nós? Vídeo esse que tem o sugestivo título de A Prova de que eu saí do corpo. Nele, um esportista praticante de voo de asa delta, que sofreu uma queda quase fatal durante o voo na década de 1970, relata que assistiu de um ponto de vista elevado, no ar, aos esforços para resgatá-la. E que viu quando uma das pessoas que carregava o equipamento fotográfico, na desabalada carreira para socorrê-lo, descendo o morro abaixo, deixou cair a bolsa com a câmera. Estando em recuperação no hospital, disseram para ele que o equipamento tinha sumido, provavelmente tendo sido furtado nos carros que ficaram na parte superior da encosta. Ele negou categoricamente e disse que sabia exatamente onde estava a bolsa com a câmera, que estava próxima a um arbusto, e descreveu com precisão a posição e o formato do arbusto. Posteriormente, seguindo essas indicações, o equipamento realmente foi recuperado, na posição onde ele descreveu. O relator acrescenta que durante o momento em que viu a cena da perda da câmera, o seu corpo físico estava desacordado e em uma posição na qual, mesmo que estivesse desperto, ele não poderia ter visto a cena da pessoa perdendo o equipamento. E vamos lembrar também do caso do médico Bruce Grayson, que geralmente citamos aqui, e falamos dele no módulo 1, nesse caso, em que uma paciente corretamente falou da sua gravata listrada com uma mancha de molho de tomate, que ela viu que ele estava usando enquanto estava desacordada na véspera. Então, esses casos ilustram perfeitamente o fato de que as percepções comprovadas fornecem inegável suporte para a realidade das EQMs, provando empiricamente que elas não podem ser consideradas como alucinações e imaginações, que é o que nós estamos vendo nesse curso. Vamos falar agora dos casos de surgimento de habilidades paranormais após a EQM. Em muitos e muitos relatos é possível encontrar histórias de que a pessoa, após a sua experiência, passou a ter certas habilidades paranormais. São casos como facilidade de passar por experiências fora do corpo, também chamadas de viagens astrais, aparições, visões, percepções extrasensoriais, como a capacidade de ver a aura das pessoas, premonições e até a capacidade de cura. Descrevem também um aumento na incidência de anomalias elétricas e eletrônicas que ocorrem na presença da pessoa, tais como relógios de pulso que param de funcionar, computadores com comportamento maluco ou parada total de funcionamento, panes em sistemas elétricos de automóveis e assim por diante. E estudos científicos publicados mostraram uma significativa diferença na frequência dessas ocorrências em pessoas que tiveram EQM em relação às pessoas em geral. O que demonstra que, embora não se saiba o que, há algo diferenciando as pessoas que passaram por EQM das pessoas que não passaram. Isso, portanto, é um fator de aumento na confiança da veracidade das EQMs, pois mostra que algo aconteceu com as pessoas durante o evento. Talvez esse aumento de capacidades psíquicas
seja nada mais do que o acesso a um potencial que já existe em todos nós, mas que normalmente nós não utilizamos, né? A negação de que existe uma natureza espiritual no ser humano, por aqueles que defendem o ponto de vista materialista, né? Talvez seja o que oprime essa característica de ocorrências paranormais nas pessoas. Como se diz, somos o que pensamos. E se pensamos que não temos esses poderes, nós nem tentamos exercê-los, né? Mas como a experiência da EQM causa, como veremos mais detalhadamente em um módulo posterior, quase sempre uma mudança total nos rumos do modo de viver de uma pessoa, tornando-a muito mais voltada para o lado espiritual da vida, então essa mudança de altitude talvez facilite o acesso a tais energias que estariam adormecidas antes da EQM. O surgimento dessas capacidades normais, então, estaria ligada a um fato comprovado, que são essas modificações da personalidade que ocorre após a EQM. Quase todos os relatores afirmam ter se tornado pessoas com muito maior empatia e com profundo desejo de servir aos outros. Essa forte empatia poderia, então, estar facilitando a capacidade de observação de auras ou de ter premonições em relação aos acontecimentos da vida da pessoa com que ela está interagindo, né? E até a capacidade de cura. Não sabemos, mas uma coisa é certa em relação à EQM é que ela causa a liberação de um enorme peso psicológico e espiritual antes existente na pessoa. E afinal, em todos nós, né? Imagine como uma pessoa passa a se sentir ao descobrir, e com certeza total, que não existe a morte. E descobrir também que todos os problemas pelos quais passamos na vida não são castigos ou karma negativo, mas sim recursos de aprendizado e crescimento espiritual. E ainda entender que são problemas temporários, não duram para sempre, e que esse tempo é infinitamente pequeno em relação à eternidade a qual todos nós pertencemos. Então, esses pontos de vista realmente podem mudar a personalidade. E essa mudança, que é induzida pela EQM, pode estar colaborando para liberar um poder curativo que é inerente aos seres humanos, mas que normalmente está adormecido em todos nós, pelo peso das lutas diárias intensas que são normais na existência física, né? Então, esses poderes não teriam, dessa forma, qualquer significado milagroso, em nenhum sentido religioso. Seja qual for a causa desse fenômeno de desenvolver capacidades paranormais, que é uniformemente relatado por grande número de pessoas nas EQMs, sem dúvida é uma evidência a favor da autenticidade desses fenômenos, né? E como tais fatos são testemunhados por familiares e amigos do relator, não pode ser considerados tentativas de fraudes criadas pelas pessoas para reforçar suas histórias de EQM. Vamos falar agora dos interessantes resultados de estudos que comprovaram que as memórias das EQMs são iguais às memórias de acontecimentos reais. As memórias das EQMs não deveriam ser muito confiáveis pelos padrões normais. São formadas em um momento em que o corpo está sob pesado estresse, ou até em paralisação total, em morte clínica, né? Nessas condições, o cérebro, a suposta sede da memória, não estaria funcionando bem. Sem falar que é um momento de intensas emoções, uma condição que também é conhecida por afetar negativamente a memória. Se as EQMs fossem causadas por drogas medicamentosas, como alguns supõem, as drogas também são conhecidas por prejudicar a memória. E frequentemente também os relatos são feitos muito tempo depois do acontecido, o que deveria, obviamente, prejudicar a memória. Mas o que ocorre é o oposto disso. As memórias de EQM são muito confiáveis, por serem claras, límpidas, vívidas, muitas vezes sendo dito que são mais reais que a realidade, como nós vimos no módulo 3.
e duram para sempre, não esvanecendo mesmo após décadas, segundo um estudo do psiquiatra americano Bruce Greyson. Ele entrevistou as mesmas pessoas com diferença de 20 anos entre a primeira e a segunda entrevista e comprovou que não houve mudança nos relatos por essas pessoas. Quem mente pode perder a memória do que contou há 20 anos atrás, não é? Mas essas pessoas contaram a mesmíssima história, o que deu grande credibilidade a elas. Isso é o oposto do que acontece com memórias de alucinações, que muitas vezes a pessoa faz até questão de esquecer. Um outro fato interessante nesse estudo, relatado no livro de Greyson, que acabei de citar, foi a utilização de um questionário utilizado pelos psiquiatras para diferenciar memórias de eventos reais de memórias de fantasias ou sonhos. O nome desse questionário em português é Questionário de Características da Memória. O que esse pesquisador descobriu, aplicando esse questionário a pessoas que passaram por EQM, foi que as memórias das EQM são recuperadas como memórias de eventos reais e não como memória de eventos imaginados. E, mais interessante, isso foi confirmado também por um estudo de 2014 em um jornal científico denominado Fronteiras em Neurociência Humana, em que um grupo de 9 pesquisadores da Universidade de Pádua, na Itália, chegou às seguintes descobertas. Semelhança com memórias reais. As memórias de EQM são ricas em detalhes emocionais e autorreferenciais, semelhantes às memórias de eventos reais, mas são significativamente diferentes das memórias de eventos imaginados. Efeito da hipnose. A hipnose é um estado mental em que a pessoa é induzida a uma atitude cândida e inocente em relação aos seus pensamentos. As pessoas sob hipnose mostraram memórias com muito mais riquezas e detalhes para todos os tipos de memórias, incluindo as memórias de EQMs e as de fatos reais. Se as EQMs não fossem reais, a hipnose, por induzir a essa atitude mental sincera, revelaria essa ilusão. Mas isso não ocorreu, e mesmo sob hipnose as pessoas confirmaram os seus relatos. Atividade neural ao recordar a EQM. Essa foi uma descoberta muito interessante, por ela ser, digamos, palpável, matemática. Durante a recordação de memórias de EQM, houve um aumento na emissão de ondas delta e teta, que são associadas à organização espaço-temporal e, portanto, à recordação de memórias episódicas no espaço e no tempo, né? Ou seja, ligadas a fatos. Pode-se dizer, portanto, que com essa prova física-matemática, os relatos não são construídos, nem imaginados ou iludidos pelas pessoas, mas se refere a memórias com todas as características de um evento real. Aqui, para os nossos estudos científicos, resultados científicos como esse, acrescentam uma camada a mais de certeza para considerarmos as EQMs como verídicas e não imaginação. Vejamos um resumo dos pontos vistos nesse módulo 4. Percepções das EQMs que foram comprovadas são consideradas uma forte evidência científica da realidade das EQMs, e o número de casos comprovados tem aumentado nos últimos anos. Relatos de habilidades paranormais pós-EQM, que incluem experiências fora do corpo, percepções extrasensoriais, premonições e capacidade de cura, estudos mostraram que isso ocorre com as pessoas que passaram por EQM e numa maior frequência em relação às pessoas em geral, sugerindo que, então, a EQM é um fenômeno legítimo. Estudos científicos comprovaram que as memórias de EQM são confiáveis, mesmo após décadas do ocorrido, e são armazenadas e recuperadas no cérebro de forma semelhante às experiências da vida real, não como os fatos imaginados. Isso também acrescenta um forte convencimento da realidade desses eventos. Chegamos, então, ao final do módulo 4 e eu agradeço muito por você ter acompanhado esse estudo comigo até esse ponto.
Vamos ao módulo 5, no qual veremos mais alguns daqueles 10 argumentos a favor da autenticidade das EQMs e da continuidade da consciência após a morte do corpo físico. Até lá!